Vale? Sergião, ó, lembrei de uma parada aqui, eu tava conversando com o Gianzão aqui outro dia, lembrando daquela foto do James Webb. Lá vem a foto do James Webb. Não, porque ele falou um bagulho e eu o corrigi foi ontem, com tanta certeza. Mas aí agora eu tava perguntando, não sei se eu tenho tanta certeza assim, na verdade. Introduziram tua memória. Entendeu? Agora fudeu, Trocou entendeu? o chip lá. Pois é. E, pô, que é o seguinte, ele falou, porra, o Sergião falou que o James Webb tirou aquela foto lá e, porra, cara, não era exatamente... Aquilo ali não era o que a gente esperava. Eu falei, não, peraí, o contrário. Ele falou que aquela foto do James Webb é exatamente o que a gente esperava que fosse. Bom, isso aí. E qual das versões que tá correta? É o que a gente esperava, na verdade, cara. É isso mesmo. E aí eu falei pra ele, pô, aquelas que estão com a luz mais avermelhada porque elas estão ficando cada vez mais longe, estão mais longe pra caralho. E aí tem a onda, vai pro vermelho, porque ela tá se distanciando. Isso mesmo. Conversando com o Gordão Foguetes, eu tô ligado de certas coisas aí. Quanto mais pro vermelho, mais distante, porque tem a expansão do universo, é como se você pegasse a onda e estivesse esticando. É ambulância, né? Quando ela faz esse Como é que é? Carro de Fórmula 1, tem que falar com a ambulância. A ambulância que eu aprendi. Ambulância besta! Chama o Nelson Machado aí pra fazer o... É o carro de Fórmula 1. Quando ela faz esse mais grave, ela tá afastando. Afastando, você tá esticando a onda. Na cor, você tá indo pro vermelho. Então, quanto mais pro vermelho vai, mais pra longe tá indo. É isso aí. E o mesmo. infravermelho? É isso. Que é depois do vermelho. Então, aí Quer dizer, antes, na verdade, né? Quanto mais, aí você sai do vermelho e vai pro infravermelho. Aí tem o infravermelho próximo, médio e distante. Que é onde o James Webb tá observando, é naquele próximo e no médio. Ele ainda nem olha o distante. Deve ter coisa mais distante ainda. Por isso que ele tem um limite. Por isso que ele não foi feito nem para comprovar, nem para refutar o tal do Big Bang. Porque ele só vai até um certo ponto que a gente sabe onde ele vai. Entendeu? Você falou isso da outra vez mesmo. O lance assim, se a gente não tá tentando com o James Webb ver o Big Bang. Não tá. A gente teria tecnologia para tentar ver o Big Bang? Não tá. Assim, na verdade, a gente, falando aí no lance das evidências, né? Por que o Big Bang é o mais aceito hoje e tal? É por conta do conjunto de evidências que a gente tem. Na verdade, a gente vê algo que saiu 380 mil anos depois que o universo nasceu, que é a radiação cósmica de fundo, que a gente chama. Agora, para ver, não dá, porque tem uma faixa na história do universo que chama Era das Trevas, quando não tinha luz nenhuma. Então ali nós nunca vamos conseguir chegar. O James Webb ele chega no momento depois disso, que chama reionização, que é quando os átomos começaram a emitir energia e... É muito conveniente isso daí, hein? Tem um véu que a gente não consegue ver o Big Bang, mas isso é muito conveniente, né não, Pirula? Eu tô achando que, Mas aí tem as outras evidências, cara. Tem a radiação cósmica de fundo e tudo, por isso que a gente... Com a radiação cósmica de fundo, a gente consegue fazer essa rebobinada aí na fita e entender como que eram as coisas no comecinho. Essa que é a ideia. Então a gente, teoricamente, jamais vai ver o Big Bang por causa dessa cortina. Jamais vai ver. Que triste. Mas dá pra deduzi-lo através de uma série de outras coisas. De outras evidências. Isso aí. Que triste. Assim é meio triste, na verdade, isso, né? Ou não. Deve ser maneiro. Deve ser. Caralho. Cara, porque assim, como eu não sou cientista, tem tanta coisa. Esse assunto é fascinante pra mim. Porque é meio que. Parece que eu tô ouvindo alguém contando pra mim uma historinha, tá ligado? De super-herói. Porque eu não sou cientista. Então começa a falar, por exemplo, parece que eu tô vendo Interestelar. Vocês falando, tá ligado? O James Webb encontrou buracos negros impossíveis. O que quer dizer buracos negros impossíveis? Uma coisa que a gente não sabe ainda no universo é como que eu olho tão distante, tão perto do Big Bang, e lá perto do Big Bang eu vejo buracos negros supermassivos. Por que isso é estranho?
Porque para um buraco negro supermassivo se formar, a gente tem uma ideia de que ele vai se formando a partir da colisão de buracos negros menores. Tá? Só que não daria tempo de formar buracos negros tão massivos assim lá no início do universo. Beleza? E a gente observa e a gente vê esses buracos negros lá. Tá bom? Então, é o seguinte, ó. Buracos negros entre 100 mil e bilhões de vezes a massa do Sol, o James Webb tem detectado esses gigantes na borda do amanhecer cósmico, que a gente chama. Ou seja, apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Logo após as primeiras estrelas e galáxias começarem a se formar. O desafio com buracos negros supermassivos aparecendo tão cedo é que conhecemos apenas uma maneira de formar buracos negros, que é através da morte de estrelas massivas. Estrelas precisam se formar, precisam viver, precisam morrer e precisam deixar buracos negros para trás. Então, esses buracos negros precisam se fundir, acumular material, criar um outro buraco negro, se fundir e assim ir crescendo. Só que tudo isso leva um tempo. E esse tempo que nós estamos vendo esses buracos negros é um tempo muito curto para que isso possa ter acontecido. Então, o que é que aconteceu se eu estou vendo esses buracos negros lá? Eu estou vendo os buracos negros lá, ninguém inventou isso, eles existem. Mas eu não tenho tempo para formar eles como eles deveriam se formar. Então, vamos lá. Qual é a explicação? A explicação é a seguinte. Esses buracos negros, tá? Esses buracos negros nasceram do que a gente chama de buracos negros primordiais. O que são buracos negros primordiais? Buracos negros primordiais foram buracos negros formados no início da vida do universo, quando grandes nuvens de gás e poeira colapsaram direto para um buraco negro. Elas não... Sabe esse ciclo todo que eu falei para vocês? A estrela se formar, a estrela viver, a estrela morrer, formar buraco negro? Tudo isso é pulado. Porque as nuvens de gás e poeira colapsam diretamente, se transformando em buracos negros. E esses buracos negros primordiais, agora preste atenção, eles viram semente dos buracos negros supermassivos. Isso quer dizer o quê? Que os buracos negros supermassivos do início do universo, eles se formaram a partir de sementes que já eram muito grandes. Eles não precisaram passar por todo um ciclo estelar para que eles se formassem. A semente que deu origem para eles já eram buracos negros muito grandes. E isso explicaria, tá, a formação dos buracos negros supermassivos no início do universo. E o que o James Webb tem a ver com isso? O James Webb tem a ver com isso é porque ele está resolvendo este problema, tá? É ele que está resolvendo este problema. Então tá aqui, ó, vou passar aqui pro Cris, mais um artiguinho para vocês aqui, ó. Que é um dos temas, galera, esse é um dos temas mais intrigantes. Se você vai estudar alguma coisa em astronomia hoje, tá? Se você vai estudar alguma coisa em astronomia hoje, estude isso, porque é muito legal, tá? Realmente, assim, é muito, muito legal. Pô, a Gabi me mandou um áudio aqui, o que é isso? Tá bastante? Entendi nada. Ah, tá, do ruído. Tá, beleza. Então, coloca aí o artigo. Quase 4 mil dispositivos conectados aqui com a gente. Muito boa noite a todos, ótima sexta-feira. Chega aí na live e senta o dedo no like, galera, por favor. Vamos bater 4 mil? Vamos bater 4 mil? Vamos lá, 3.915. Coloca aí esse artigo aí que eu te mandei agora. A teoria da relatividade geral do Einstein explica o Big Bang? Sim, explica, tá? Quem usou a relatividade do Einstein para explicar o Big Bang foram dois caras, Alexander Friedmann e Georges Lemaitre, tá bom?
Então tá aqui, ó. Olha que artigo legal, ó. Primordial Black Holes, ou seja, buracos negros primordiais como sementes, seeds, para buracos negros supermassivos. Cara, isso é um artigo que vale a pena você ler. O que você vai fazer hoje à noite? Sexta-feira? Tem nada pra fazer? Pega um artiguinho desse aqui, ó, que você vai ler muito legal. Desce aí, Cris. Eu gosto de artigo quando tem índice, ó. Esse aqui é um artigo que tem índice, ó. Ó que doideira, galera. Índice no artigo, tá? Coloca o artigo, vai estar lá, Letícia, na NV aqui, ó, para vocês aqui, ó. Você que é membro aqui, ó, membros. Alô, membros aqui, ó. O artigo tá aqui para vocês, ó. Tô jogando no Telegram dos membros aqui, ó. Joga o outro também. Hã? Joga o primeiro também. Deixa eu jogar o outro aqui. O outro. Mas aí quem quiser pode pegar no link do Ó, quem é membros aí, ó, todos os artigos usados na live estão lá pros membros, ó. Letícia, você é membro, pode ir lá no grupo e pegar, tá bom? Então, desce aí, Cris. Eu quero mostrar duas coisas. Uma é a imagem, tá aqui, ó, pronto. Essa é a imagem, tá? Essa é a imagem. Então você tá vendo ali, ó, gas cooling, ou seja, resfriamento do gás. O gás vai esfriando e aquela nuvem molecular, ela vai colapsando, tá? Quando ela colapsa através da fricção dinâmica, tá? Ela forma aquele núcleo ali e ela forma o seed, que seria a semente do buraco negro supermassivo. Agora, olha a massa disso aqui, ó. Olha a massa disso aqui. 10⁵ da massa solar. Então, as sementes já eram gigantescas. Você pegar... Para os membros, Sérgio, tá em português o artigo? Não, não tá, né, cara? Como assim, meu amigo? Hoje não tem problema você ler artigo, não, cara. Você copia esse texto aqui inteiro. Aliás, você joga esse artigo inteiro no chat GPT e manda ele traduzir para você. Ele traduz inteiro, tá? Sérgio, se você pode acreditar... Vamos lá. Aqui, ó. Quebra-Mar mandou a seguinte pergunta. Sérgio, se você pode acreditar nessa história de semente de buraco negro, por que você não acredita em Deus? Pelo seguinte, meu amigo Quebra-Mar, porque para semente de buraco negro, eu tenho toda... É isso que eu ia mostrar agora. Desce aqui, Cris. Eu tenho toda uma formulação. Olha que maneiríssimo isso aqui, ó. Desce. Olha aí. Tá aqui, ó. Pode parar aí, ó. Para aí, ó. Tá ótimo. Para a explicação da semente do buraco negro, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho toda a matemática desenvolvida, ô Quebra-Mar. Para Deus, eu não tenho. Entendeu? É só por causa disso. Tá bom? Tá aí a fórmula. Quem queria a fórmula? Ó, tá aí a fórmula. Tá aí a matemática. Tá aí toda a matemática. Beleza? Está aí toda a matemática. Galera, senta o dedo no like aí pra gente bater 4.000 aí. 4.000. Vai lá. Sacane é louco. Boa, garoto. Isso aí. Cara, outra coisa, galera. Aqui, hora nenhuma, cara. Eu tô falando isso aqui pra desacreditar em Deus, não. Entendeu? E nem quero que você que acredite em Deus deixe de acreditar por causa disso, tá? Vou continuar de novo. Existe um problema hoje quando a gente observa o início do universo. A gente vê buracos negros supermassivos, tá? Esses buracos negros supermassivos não tem explicação se você considerar o ciclo estelar. Uma estrela tem que nascer, tem que crescer, tem que morrer e tudo mais. Tá bom? Quando você vem e destrincha toda a matemática e toda a física disso e mostra que você consegue formar sementes que tem 1 vezes 10⁵, 10.000 vezes a massa do Sol, cada semente. Isso quer dizer que você mostra que os buracos negros supermassivos do início do universo,
eles podem ter nascido de sementes gigantescas vindas de buracos negros primordiais. É só isso. Tá bom? É só isso e mais nada. Mais nada. Tá? Sérgio, você poderia dar um exemplo prático de supermassivo? O buraco negro do centro da Via Láctea, 4,5 milhões de vezes a massa do Sol. O buraco negro da M87, 6 bilhões de vezes a massa do Sol. O Tom 618, 60 bilhões de vezes a massa do Sol. O Phoenix A, 100 bilhões de vezes a massa do Sol. Esses são buracos negros supermassivos, tá bom? Como que o Einstein e outros matemáticos, o Einstein não era matemático, mas tudo bem, chegam nas equações exatas do nada? Eles não chegam à equação do nada, cara. Isso aí não existe. Ô, meu amigo, cara, por favor, galera, não dê ouvido pra pessoa que fala assim, isso veio do nada, tá? Como que você chega nas equações? Você vai resolvendo o problema físico. A partir da solução física daquilo, você chega na dedução matemática daquilo. É assim que funciona. Tá? As coisas não começam do nada, cara. Elas começam de algo que já existia. Tá bom? Do nada para o nada, pelo nada, pelo são nada, né? Então. O Rondônia aqui falou, querer que Deus se explique em cálculos matemáticos é algo que soa de forma prepotente. Eu não quero, cara. Tanto que Deus não tem nada a ver com ciência. Só isso. Deus é uma crença. Você acredita que Deus existe. Show de bola. Isso aqui não tem nada a ver com crença, tá? Eu não estou acreditando ou desacreditando de nada aqui. Isso aqui é um artigo onde tem toda a matemática aqui detalhada para chegar num resultado. Uma coisa é muito diferente da outra. Uma coisa é você acreditar. Outra coisa é você querer entender. É isso, tá? Então, eu não quero explicar Deus em cálculo matemático nenhum. O que eu estava respondendo ali era o rapaz que perguntou para mim como que eu acredito nisso, mas eu não acredito nisso, isso aqui está resolvido. E não acredito em Deus, tá? Beleza? Quero saber de você qual é o princípio da incerteza de Heisenberg. Penso que você tem muito a contribuir sobre esse assunto. Ih, cara, não tenho, não. O princípio da incerteza de Heisenberg é... As coisas, cara, dentro da relatividade, por exemplo, elas são determinísticas, tá? O que é uma coisa determinística? Este copo está aqui, nessa posição, x, y, z, nesse momento. Isso é determinístico, tá? O princípio da incerteza de Heisenberg, ele trabalha com coisas probabilísticas. Probabilísticas quer dizer o quê? Se eu reduzir e entrando no nível subatômico desse copo, eu vou ver que as partículas subatômicas, elas não têm uma posição totalmente definida. Elas têm um intervalo que elas podem estar ocupando. Isso se torna algo probabilístico. Se a gente ampliar isso, quer dizer que esse copo, ele pode estar aqui, mas ele pode estar aqui, pode estar aqui. Você viu mexer ele? Não, né? Mas em nível subatômico eu estou mexendo. Basicamente é isso, tá? Beleza? A matemática é uma representação da realidade que fomos criados. Quem foi, não sei, mas ela já existia. Boa, garoto. O Daniel Rodrigues mandou 10. Era só os criacionistas acreditarem que uma força superior está criando tudo há 13 bilhões de anos. Estava tudo resolvido. Mas aí vai contra o que eles acreditam, né, cara? Porque eles acreditam que existe o que está escrito na Bíblia que aconteceu há 6 mil anos atrás. Tá? O James Webb, ele tinha um recorde, certo? Ele estabeleceu um recorde. Qual que era o recorde do James Webb? Ele tinha observado uma galáxia há 400 milhões de anos após o Big Bang. Beleza? 400 milhões de anos após o Big Bang. Só que aí o que acontece? Os caras continuam estudando, certo? Continuam estudando.
E o James Webb, agora, publicaram um artigo, ele simplesmente pulverizou o seu próprio recorde, tá? O James Webb, agora vamos lá, né? Porque eu vou falar isso aqui depois, a galera vai cortar falando que eu afirmei isso, né? Então vamos lá. Vamos entender como funciona o James Webb. O James Webb vai lá e ele faz um negócio chamado fotometria, que é tirar uma imagem das galáxias e pela imagem tem como você calcular o redshift, que é o desvio para o vermelho, e estabelecer assim a idade daquela galáxia. Show até aqui? Depois, o James Webb vai lá e faz a espectroscopia. Ele tira o espectro da galáxia e pelo espectro você... Preste atenção que eu vou falar agora, galera. E pelo espectro você mede o redshift. Quando você faz fotometria, você calcula o redshift. Quando você faz espectroscopia, você mede o redshift. Beleza? Dito isso, o James Webb descobriu recentemente 5 candidatas. Prestaram atenção na palavra que eu falei? 5 candidatas a galáxias que estão localizadas a apenas 200 milhões de anos após o Big Bang. Tá? Esse é um projeto chamado Projeto GLIMPSE, que quer dizer Galactic Legacy Infrared Mid-Plane Survey Extraordinary. É o GLIMPSE, tá? A galáxia mais distante observada pelo telescópio espacial James Webb até o momento era a famosa GSZ-14. Ela foi vista quando o universo tinha 280 milhões de anos. Esse era o recorde. Então vamos lá. O recorde, preste atenção que eu vou falar agora. O recorde do Hubble era da GNZ-11, 400 milhões de anos após o Big Bang. O James Webb foi lá, bateu o recorde do Hubble, descobriu a GSZ-14, 280 milhões de anos após o Big Bang. Essa é confirmada por fotometria e por espectroscopia. Agora, saiu um artigo agora, aonde 5 galáxias são candidatas a estarem a apenas 200 milhões de anos após o Big Bang. Por que a gente diz candidatas? Porque elas foram, por enquanto, estudadas via fotometria. Beleza? Ainda não foi feito o espectro dessas galáxias. Tá bom? Elas só foram estudadas por fotometria. Elas têm um alto Z, um alto desvio para o vermelho. Qual é o problema desse alto desvio para o vermelho? Quanto mais desviada para o vermelho, mais incerteza você tem no momento em que você estima o Z pela imagem. Entendeu? E por isso que essas 5 galáxias, daqui a pouco, quando fizerem a espectroscopia, eles podem mostrar que não. Nenhuma dessas 5, na verdade, elas são muito mais velhas do que a gente pensava. Entendeu? Ou pode ser que uma dessas 5, ou uma delas, ou mais de uma, estejam numa região abaixo dos 280 milhões de anos depois do Big Bang. Isso é muito legal pelo seguinte: quando o James Webb foi lançado, o limite teórico dele para observar uma galáxia seria 200 milhões de anos. Então pode ser que agora, se caso uma delas, no mínimo, seja confirmada, nós chegamos no limite do James Webb. E aí a questão que fica é, será que nós vamos avançar nesse limite? Então esse é um ponto. Uma coisa importante para falar, para observar essas galáxias são usadas as lentes gravitacionais. No caso dessas 5, o James Webb usou o aglomerado Abell S1063. Por quê? O James Webb ele não tem capacidade tecnológica para chegar nessa distância. Ele precisa de uma forcinha da natureza. Qual que é a forcinha da natureza? São as lentes gravitacionais. Então, através da lente gravitacional, através de um aglomerado de galáxia, o Abell S1063, ele conseguiu detectar 5 candidatas
a galáxias que estão há 200 milhões de anos após o Big Bang. Beleza? Qual a expectativa do Nancy Grace, né? O cara perguntou aqui, o Nancy Grace Roman, ele é um telescópio espacial, só que a expectativa dele hoje, cara, é que ele seja cancelado. Isso mesmo. Devido a esses cortes aí profundos na NASA, tá? O Nancy Grace Roman deve ser cancelado, tá bom? Deve ser cancelado. Deixa eu aproveitar aqui e vou responder mais algumas perguntas aqui do Insta, tá? Mandaram muitas perguntas. Como o telescópio se comunica com os cientistas na Terra? Através de ondas de rádio, tá? Por que o espelho do James Webb é feito de berílio e coberto com ouro? Por quê? Porque o James Webb é um telescópio para observar no infravermelho. E a gente descobriu que o ouro, ele reflete melhor o infravermelho do que qualquer outro elemento químico. Então, para ter um telescópio que observa no infravermelho, esse telescópio tem que ter ali uma película de ouro na frente, tá bom? Qual a diferença entre o James Webb e o Hubble na prática, nas imagens? A Eduarda perguntou. Já mostrei aqui, a diferença deles é no comprimento de onda. A Eduarda perguntou, Eduardo, é você que mandou um monte de pergunta. Como o James Webb consegue enxergar o passado do universo? Porque ele enxerga no infravermelho e coisas muito distantes no universo, o universo está em expansão. A luz é esticada, que a gente fala. O comprimento de luz, de onda, ele é esticado para o vermelho. É um negócio chamado redshift, desvio para o vermelho. Quanto mais distante do universo, maior o redshift, a ponto de chegar no infravermelho. Tá bom? Nossa, você mandou um monte mesmo. Como James Webb, dá para dizer que se o universo é mesmo infinito? Não dá, ele não é o objetivo dele. Ele vai durar quanto tempo no espaço? O que acontece quando acabar o combustível? Caramba, Eduardo, você mandou todas as perguntas. Ele vai durar, se não me engano, 20 anos agora, tá? Ele está previsto para durar 20 anos. E quando acabar o combustível, existe a remota possibilidade de ir lá no James Webb abastecer ele, tá? O lugar de combustível dele ali é uma tampa ali. Como os astrônomos sabem interpretar o que estão vendo nas imagens dele? Porque, como eu falei, Eduarda, o James Webb, ele não é um... Vamos lá, deixa eu explicar um negócio para vocês. Existem 2 tipos de telescópio, tá, galera? 2 tipos. Um tipo é o Vera Rubin. O Vera Rubin, ele é um telescópio de varredura. Ele fica, varrendo o céu, beleza? Fica varrendo o céu e observando o céu sem parar e adquirindo 20 terabytes de dado por noite. Então, existe um telescópio de varredura, beleza? Segundo tipo, existe um telescópio igual ao James Webb, que é um telescópio que funciona por projetos. O James Webb, ele não fica varrendo o céu. Eu preciso submeter um projeto para lá. Por exemplo, quero observar a galáxia de Andrômeda por 2 horas. Aí eu justifico por que eu estou fazendo esse projeto. Se o meu projeto é aprovado, ele entra numa fila de observação. Caramba, eu já mostrei isso aqui, não já? Deixa eu pegar aqui, James Webb Schedule. Aqui, vou mostrar pra galera. Que agora eu acho que vocês vão entender, hein? Eu acho que agora vocês vão entender. Abre este link aqui para eles, Abre aí, Tainá, esse link que eu mandei aí, É um TXT aí, gigante. Gigante não, é só... Esses blocos aqui? Isso aí mesmo, pode jogar na tela isso aí. Olha aí, pessoal. Para quem nunca viu, nunca teve oportunidade de ver, essa aí é a programação de observação do James Webb, tá? Isso aqui é a programação de observação do James Webb. Então vamos pegar aqui, hoje é dia 2 de julho. Vamos pegar aqui na tabela. Tá aqui, 2 de julho, a hora aqui é o TC, então vamos pegar aqui, agora não vai dar mais, né? Vamos pegar dia 3 de julho, 3 da manhã. 3 de julho, 3 da manhã, que seria meia-noite, tá? Então, 3 de julho, ele vai estar aqui, do dia 2 de julho até o dia 3 de julho, 3 da manhã, aqui,
Fine Guide. Deixa eu pegar aqui um negócio aqui legal que ele vai estar observando. Aqui, ó. Amanhã, ó, vamos pegar isso aqui, ó. Lá embaixo, aqui, ó. Pega aí qualquer aí que tiver 3 de julho. Esse aí, por exemplo. Marca esse aí, ó. Isso, pode marcar esse. Ó. Olha que legal. Pegamos aqui um bom, ó. Tá escrito aqui, ó. NIRCam. NIRCam é a câmera do infravermelho próximo. Coronographic Imaging. O que é isso? É a imagem do exoplaneta. Então, amanhã, o que vai dar ali, deixa eu ver aqui, 15, né, no UTC, então menos 3 dá 12, né? 12, 13, 14, 15. Amanhã, meio-dia, por 43 minutos, tá ali, ó, o James Webb vai estar observando a estrela HD 126062 usando o coronógrafo dele. Então, isso aqui é o James Webb, tá? Então, você tem todo o schedule, a programação de observação do telescópio espacial James Webb. É assim que funciona, tá? É assim que funciona. Ele não fica varrendo o céu, ele funciona por projetos. Então, tá lá o projeto do cara ali, vai entrar na sequência de observação. Depois que ele terminar isso, ó, no dia 3, ó o de baixo ali, no dia 3, às 16, é 13, né? Então, depois que ele observar isso, ele vai observar de novo, ó, por mais 43 minutos. Depois, ó, ele vai fazer uma outra observação aqui usando uma outra coisa. E depois, lá às 18, que vai dar 16, né? 16, 17, não, como é 15? 16, 17, 18. Ó, ele vai usar o MIRI para observar a W1534-1043. E assim ele vai. Aqui é o nome dos objetos que ele está observando. Beleza? É assim que funciona. Essa é a programação do James Webb. Beleza? Essa é a programação do James Webb. Serjão, Hubble pode ter dado fim na teoria do Big Bang? Não. Foi encontrado galáxias que não poderiam estar ali? Não. É verdade? Não. Eu já expliquei isso, Ricardo Munhoz. Já expliquei isso, você volta aí no começo, cara. Tá? O James Webb não quebrou a cosmologia, não quebrou o Big Bang, nada disso. Ele, muito pelo contrário, ele contou pra gente a história do início do universo. Tá? Nesse horário não vai dar pra ver nada porque vai estar sol, né? Mas ele vai estar longe. O James Webb já visualizou Andrômeda? Sim. Lembrando, galera, que o James Webb... Procura aí o superchat de um tal de Guilherme aí, Matheus. Vê se você acha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, peguei aqui, Guilherme. Guilherme mandou 5 aqui, ó. Porque essas imagens, me parece que o planeta está muito perto e muito grande em relação à estrela. Porque você não está vendo a estrela. Agora, grande eles são. Porque para você ver planetas por imageamento direto, eles têm que ser muito grandes. Só assim eles vão se destacar. Tá? Mas eles não estão perto, não. Tem distância ali de planeta que é 50 unidades astronômicas ou 100 unidades astronômicas, ou seja, 50 vezes a distância da Terra até o Sol. Tá bom? O Vera Rubin é melhor para observar objetos próximos, é melhor para observar asteroide por causa do campo da câmera dele, que é muito grande. Tá bom? Beleza? Vamos continuar aqui. A Eduarda tá lá. O telescópio já detectou algo que possa ser um planeta parecido com a Terra? Já detectou umas superterras aí. É possível que ele descubra algo que a gente nem tem tecnologia para entender ainda? Bem, se ele descobrir algo, é que a gente tem a tecnologia para descobrir. E depois, talvez, não é a tecnologia. Talvez a gente não tenha os conceitos formados para entender aquilo lá que ele observou, tá? Qual foi a imagem que mais viralizou e por quê? Provavelmente foi do K218Bzinho, né? Aquele gráfico lá. Porque é a melhor até agora, melhor indício de vida fora da Terra, tá? Se ele detectasse algo artificial, tipo uma nave enorme, a NASA contaria? Na hora, Eduarda, na hora. A NASA vive uma crise de grana gigantesca, tá? A NASA vive uma crise financeira muito grande, acabou de ter 7 bilhões de dólares cortado seu orçamento, e o sonho da NASA é ter grana. E uma das maneiras dela ter grana infinita
é ela detectar vida fora da Terra. Se ela detectar vida fora da Terra, é grana infinita. Tá bom? Beleza? Galera, 3.270 pessoas com a gente. Vai chegando aí, sentando-lhe o dedo no like. Vamos, será que dá 3.500? Aí, ó, 3.500 pessoas, hein? É a nossa meta aí, tá bom? Nossa meta é de 3.500 pessoas. Christian de Souza, Sérgio nem leu meu superchat. Vamos lá, Christian de Souza. Deixa eu ver aqui, Ricardo Munhoz, Guilherme Matheus, Dr. Caco. Cara, o seu eu não achei aqui, não. Clica ali, Tainá, no YouTube ali. Não, lá no que controla a live, porque lá tem como você acessar os superchats que o pessoal manda. Ah, tá. Entendi. Aí procura aí o do... De quem? Ixi, como que é o nome do cara agora? Não sei o quê, Matheus, eu acho. Matheus? Ciso, Borne, Rodrigo, Clemerson, Caco, Guilherme, Matheus. Por que essas imagens me parecem que o planeta está oculto? Ah, não, essa eu já vi. É só essa, Guilherme Matheus. Não tem mais nenhum Matheus aqui. Vê qual que é antes dele, o que tinha. Antes dele, antes do Matheus, é do Caco. Sérgio, pelo que entendi, a observação é feita utilizando a frequência de onda de luz infravermelho. Será que a matéria escura pode... Ah, já li essa. Vem a próxima. Sérgio, Hubble pode ter dado... Ah, já li também? Pode ir para outra. Todos estes exoplanetas estão na Via Láctea. Já li. O Caco deu um ok. Sérgio, se o universo é infinitas estrelas, por que não deveríamos ver algumas estrelas explodindo com mais frequência? Já li. Explica pra gente porque a gravidade não é uma força. Ah, tá. Quem que é esse que mandou essa? Borne. Ah, tá. Então, a gravidade, ela é uma força, tá, cara? O problema é a interpretação relativística da gravidade. A gravidade é a deformação do tecido do espaço-tempo. Na interpretação newtoniana, ela continua sendo uma força. Ah, você colocou aí? Ok. Não, o Borne parou aqui, né? Christian de Souza. Sou fã, você é uma pessoa relevante também. Deveria... Ah, é esse aqui, ó. Christian de Souza que mandou aqui, ó. Sou fã, você é uma... Tá. Deveria ter espaço no governo para fazer algum projeto científico. Cara, o Ciência na Estrada, ele é um projeto junto com o governo, tá? No caso, no governo do Distrito Federal, com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, tá? Então, nós estamos chegando aí. Beleza. Já leu todos aí. Maicon Vanzo mandou 10. O James Webb tem capacidade de capturar a imagem de um buraco de minhoca caso encontre? E se sim, qual a probabilidade disso acontecer? Abraço. Não tem. Buraco de minhoca no infravermelho? Lembra-se disso, hein, galera? O James Webb ele observa numa faixa muito importante, porém restrita do espectro eletromagnético. Ele só observa ali no infravermelho. Dele encontrar um buraco de minhoca é muito difícil. Buraco negro mesmo, ele vai ver só esses muito brilhantes em galáxias e tal que ele vai estudar. Agora, ele não consegue ver outros tipos de radiação que seriam mais importantes para a gente detectar essas coisas, tá? Então, assim, eu acho que a probabilidade, não posso falar que é zero também, né? Porque vai que, né? Acontece alguma coisa ali, emite um... Será que o buraco de minhoca emite algum tipo de calor, alguma coisa? Se ele emitir, vai que ele detecta, né? Mas eu acho que a probabilidade é muito, muito baixa disso acontecer, tá? Tem muita coisa do James Webb. Vamos passar aqui por 12 grandes descobertas dele em 2023. Então vai descendo aí que eu vou comentando rapidamente. Muito bem. Então para ali, ó, a primeira, ele descobriu esses jatos aí, esses jet streams na atmosfera de Júpiter, né? A atmosfera de Júpiter que ela é muito, muito complexa. Tem muitas nuvens, tem muito vento e tudo mais. E o James Webb conseguiu descobrir esses jet streams equatoriais ali, ó. Isso aí é um negócio muito interessante, porque nos diz muito sobre como é a atmosfera de Júpiter. Então, uma grande descoberta aí do queridíssimo James Webb. Vai descendo aí. Ó, uma outra aí muito legal... Ele descobriu... então, essa aqui foi realmente que chamou muito a atenção, tá? O James Webb, ele não descobriu... Prestem atenção, galera. Ele não descobriu
o exoplaneta K218bzinho. O James Webb, ele não é um grande descobridor de exoplanetas. Ele vai descobrir exoplanetas? Eventualmente vai. Só que não é a função dele. A função dele com relação a exoplanetas é pegar exoplanetas que já foram descobertos pelo Hubble, pela TESS, pela missão K2, que é esse caso aqui, e analisar a atmosfera desses exoplanetas. Então, a K218... Pedrão falou aqui, ó, tudo bem, só mais pobre. Cara, ele mandou vários de 5 euros ontem à noite para mim. Então, o K218bzinho foi um exoplaneta descoberto pela missão K2. O que é a missão K2? Quando a missão Kepler deu problema, os pesquisadores foram lá e criaram uma nova missão usando a mesma sonda que virou a missão K2. O 18bzinho é a K218, é a estrela, 18ª estrela da missão K2, e o Bzinho, que é o exoplaneta dessa estrela. O James Webb, estudando esse exoplaneta, descobriu coisas muito interessantes nele. Descobriu que ele é um mundo oceano. O que é um mundo oceano? É um mundo oceânico, ou seja, ele é repleto de água com uma atmosfera rica em hidrogênio. Beleza? E ele descobriu uma coisa, muitas coisas, né? Ele descobriu metano, dióxido de carbono e amônia. E esses gases, né, metano e dióxido de carbono, são gases que podem estar ali, digamos, relacionados com habitabilidade. Tá? Mas ele não pode ser habitável, dificilmente ele vai ser habitável pelas características dele, que ele é um mundo oceano, que a gente chama. Então, mas isso aí foi uma descoberta, um anúncio do James Webb que chamou muito a atenção sobre o K218bzinho. Então, isso aí marcou aí o ano de 2023. Desce aí. Muito bem. O James Webb também, ele, além dele observar galáxias que estão muito distantes, planetas e tudo mais, ele observa pequenos objetos do sistema solar. E ele conseguiu descobrir um pequeno asteroide. Esse aí, lógico que isso é um desenho, logicamente, né, uma impressão artística, não é a foto dele. Esse aí foi o menor objeto já descoberto. O James Webb conseguiu descobrir esse objeto que tem o tamanho ali do monumento de Washington que eles falam, que está entre Marte e Júpiter. Então tá aí uma outra descoberta legal do James Webb. Vai descendo. Muito bem. Essa aí é a que deu aquele grandíssimo problema. Tá? O James Webb encontrou lá no início do universo, quando a gente imagina que as galáxias ainda não estão muito bem desenvolvidas, ele encontrou 6 galáxias, que são essas aí, ó. As 6 galáxias que estão ali entre 500 e antes de 1 bilhão de anos, né? As famosas 6 galáxias que desafiariam os modelos cosmológicos. Muito bem. Então, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Muita atenção. Uma coisa é você olhar para isso aqui, ó, que são imagens. Imagens na astronomia a gente chama de fotometria. Fotometria, o telescópio vai lá e faz a foto, e existem técnicas que você analisa aquela imagem e chega na distância até a galáxia. Qual é o problema? O problema é que essa técnica de estimar distância baseado na fotometria, ela não é muito precisa. Então, a primeira vez, quando chegaram as imagens dessas 6 galáxias e só por fotometria elas foram analisadas, elas davam problemas para a cosmologia. Por quê? Pela fotometria indicavam que eram galáxias muito antigas. Beleza? Ponto. Parágrafo. Passado um tempo, o James Webb observou as galáxias
usando espectroscopia, que é fazendo o espectro da galáxia. Ah, Sérgio, por que ele não faz tudo de uma vez? Não sei, não sou eu que tomo conta do James Webb, não sou eu que escolho os trabalhos, existe uma fila, existe uma maneira de você usar os instrumentos. Primeiro você pede de um jeito, depois você pede de outro. Fizeram a espectroscopia. Pela espectroscopia, a gente mede uma coisa chamada redshift, que é o quanto o espectro está desviado para o vermelho. Por essa medida de redshift, que é uma medida muito mais precisa do que a fotometria. Lembrando que a fotometria ela não dá medida de distância. A gente estima a distância a partir de algumas contas que a gente faz daquela imagem. Pela espectroscopia, eu tenho a distância com exatidão. E quando fez isso, o que aconteceu? As galáxias não tinham aquela distância. Uma ou outra só que aquelas, uma ou outra, elas estavam dentro dos modelos, do que os modelos cosmológicos prevêem para a galáxia. Nenhuma galáxia até hoje, descoberta pelo James Webb, fere o modelo cosmológico utilizado por todos nós. Nenhuma, nem outra, nem nada. Zero galáxias. Se você pega e faz o modelo cosmológico atual e pega as observações do James Webb, todas elas se encaixam no modelo cosmológico. O modelo cosmológico não é violado por nenhuma galáxia estudada pelo James Webb. Nenhuma. Tá? Ah, Sérgio, mas você fez um vídeo falando disso. Fiz, porque naquele momento, por fotometria, indicava isso. E depois eu fiz um vídeo falando da espectroscopia. Mas aí quem viu o outro vídeo? Ninguém, né? Mas o vídeo está lá. Eu fiz os dois. Por quê? A minha intenção é mostrar que a ciência é algo que vai evoluindo. Primeiro, o James Webb faz fotometria, depois ele faz espectroscopia. Uma coisa melhora o resultado da outra. Esse que é o objetivo. Infelizmente, não é todo mundo que entende assim, mas está aí. Então, essas galáxias que muitos dizem que quebraram o Big Bang, quebrou o modelo do Big Bang, lá, o Big Bang não existe, lá, aí os astrônomos estão malucos agora, e os astrofísicos agora não sabem mais o que fazer. Esquece isso, cara. Isso aí não existe, tá? Nenhuma galáxia descoberta pelo James Webb até agora fere ou viola o modelo cosmológico. Tá? Pode estar no limite? Pode, mas todas estão ali dentro do modelo que a gente usa. Beleza? Isso foi questão de muito debate. Por quê? Porque foi apresentado isso aqui primeiro. E depois apresentaram a espectroscopia. Mas o lance é que eles querem mostrar que existe uma evolução, cara, no conhecimento. Eles querem mostrar essa evolução no conhecimento. Então, prestem atenção nisso, tá? E outra coisa, mesmo que essas galáxias fossem tão distantes assim, você falar que essas bolotinhas vermelhas aqui é igual à Via Láctea, cara, não é, tá? Não é. Ah, mas descobriram uma galáxia espiral quando o universo era muito novo. Sim, só que quão novo é? A gente tem várias medidas. Por exemplo, uma criança, olha lá, uma criança de 2 anos e uma criança de 2 meses é a mesma coisa? Não é. Uma criança de 2 anos, ela já tem características muito mais semelhantes ao que vai ser uma criança depois de 5, de 10 e tal? Tem. Uma criança de 2 anos, basicamente, ela já anda. Um bebê de 2 meses não anda. Uma criança de 2 anos, ela muitas vezes já fala alguma coisa. Um bebê de 2 meses não fala absolutamente nada. E os dois são novos? São novos. Você falar que 2 anos é novo ou é velho? 2 anos é novo também, mas não é 2 meses. Então, no universo, os astrônomos, os cosmólogos, eles dividem da seguinte maneira: coisas até 1 bilhão de anos.
Isso é uma medida. Coisas acima de 1 bilhão de anos é outra coisa. Ah, e a galáxia espiral? A galáxia espiral ela está acima de 1 bilhão de anos. Não fere, não viola o modelo cosmológico. Beleza? Entenderam? Então tá aí explicado o lance das galáxias que criou toda essa confusão. Continua descendo aí, Cris? Então, aqui, né, o cara pôs até aqui, ó, pra falar que eu não tô mentindo, né, porque, o Sérgio é desonesto, ele não fala tudo. Na legenda tá escrito ali, ó, essas 6 galáxias podem forçar os astrônomos a reescrever os livros de cosmologia. Não pode. Por quê? Porque depois vai ter a espectroscopia delas. Então, vai descendo aí. A taxa de expansão do universo. Então, o James Webb, ele está nessa luta aí para tentar corrigir, né, ou para tentar estimar qual é a constante de Hubble, qual é a taxa de expansão do universo. Então, está observando galáxias para isso. Essas galáxias estão próximas? 72 milhões de anos-luz. O que é isso? É longe pra caramba, mas é perto em nível cosmológico. Uma outra coisa que essa galera não entende é de escala do universo. Beleza? Então é isso aí. Pode ir descendo, Cris? Isso aqui foi muito legal. O James Webb descobriu o buraco negro supermassivo mais antigo da história do universo. Aí sim, nós temos uma coisa para discutir. Uma grande dúvida que existe é como eu posso ter buraco negro supermassivo lá no início do universo? Quanto que é o início que eu estou falando? É mais de 1 bilhão de anos depois que o universo começou, tá? Mas, tudo bem, mesmo assim é pouco tempo para eu ter um buraco negro supermassivo. Quais são as ideias? 2 ideias principais. Ou o buraco negro já nasce grande, a semente que dá origem para ele já é algo grande, ou ele passa por processos de fusão. São essas 2 grandes ideias que se tem e o James Webb está tentando responder essa questão. Tá bom? Vai descendo aí. Aí ele encontrou moléculas orgânicas complexas, né, numa galáxia muito antiga também. Isso é uma outra grande coisa que o James Webb faz, graças ao quê? A espectroscopia dele, que é muito poderosa. Pode ir descendo. Ele encontrou aqui a MAISY. Essa aí é considerada hoje, ela é considerada a galáxia mais antiga do universo. Se não me engano, desce aí um pouquinho. Ela está 390 milhões de anos depois do Big Bang. A galáxia mais antiga que a gente tinha, que era a GN-Z11, ela estava a 400 milhões de anos depois do Big Bang. Então, hoje, esse blob, o cara até escreve ali, ó. Tá vendo ali, ó? The Bloody Orange Blob. Tá? Não tem estrutura nenhuma. Isso aí seria a galáxia mais antiga que a gente conhece hoje, depois de análises de fotometria e espectroscopia, que eu já expliquei para vocês. Logo que o James Webb foi colocado em operação, cara, no meu canal tá tudo registrado. Você vai lá e todo dia tinha um recorde. Hoje é a galáxia mais antiga, agora é a galáxia mais antiga, agora é a galáxia mais antiga. Era tudo fotometria. Quando começou a entrar a espectroscopia, várias dessas coisas caíram fora. Sobrou essa aí, beleza? E ela está dentro do que o nosso modelo prevê. Pode ir. Aí que ele vai falar do buraco negro supermassivo mais distante, beleza? 570 milhões de anos após o Big Bang. Isso aí realmente os astrônomos vão ter que explicar. Muito provavelmente a semente que formou já era grande. Tá? Essa é uma galáxia fantasma que ele descobriu. Desce aí mais para ver se tem as imagens dos planetas. Isso aqui que é a galáxia espiral que eu falei para vocês, ó, que está lá no início do universo. Desce aí um pouquinho. Só para pegar aqui a... Olha a diferença, ó.
o universo tinha 3,7 bilhões de anos, cara. Então, uma coisa é um universo com menos de 1 bilhão de anos. Outra coisa é um universo com 3,7 bilhões de anos. Ah, é um universo novo ainda? É um universo novo. Mas é o que eu falei para vocês. Você está comparando um bebezinho de 1 mês que não sabe falar, que não sabe comer, que só toma leite, que não sabe andar. Isso é um bebê de 1 mês com um bebê de 2 anos. Os dois são bebês? Os dois são bebês. Só que o de 2 anos já sabe andar, muitas vezes já sabe falar, já come comida sólida, já tem várias outras coisas que o bebezinho de 1 mês não tem. Então, uma coisa é eu falar de coisas que estão a menos de 1 bilhão de anos do início do universo, outra coisa é eu falar de uma galáxia que está a 3,7 bilhões de anos. Então, isso as pessoas não conseguem entender, porque eles acham que o início do universo é tudo lá o iniciozinho, mas não é assim, cara. Tá? Não é assim. Desce mais aí. Beleza. Então, eles não colocaram aí as imagens muito legais de... Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi Urano, né, cara? Urano, que foi semana passada. O James Webb, cara, ele fez uma imagem muito, muito linda mesmo de Urano. Deixa eu colocar aqui, ó. Porque o James Webb está estudando não só galáxias, não só exoplanetas, mas ele está estudando também os planetas do Sistema Solar. Então, abre aí, Cris. E essa imagem que foi publicada semana passada, dia 18? É, né? Semana passada. É uma imagem muito legal de Urano. Olha só que coisa linda. Vai descendo aí. Então tá aí Urano, pode ir descendo. Aí, ó. Olha aí. Olha que imagem sensacional. Então, aumenta mais aí, Olha aqui. O que a gente vê nessa imagem? Os anéis de Urano, lembrando que Urano gira de frente pra gente. Ele não gira de lado, ele gira de frente pra gente. Tá bom? Então, Urano, os anéis de Urano, todos de frente para nós, esses pontinhos aqui, que são luas de Urano, e aqui, ó, no disco de Urano, a gente vê aqui brilhante a calota polar dele, que está virada para a gente, e tempestades na atmosfera de Urano. Então, essa imagem aqui do James Webb, cara, isso é uma imagem espetacular de Urano, tá? Uma das imagens mais sensacionais de Urano que já foi feita até hoje. Beleza? Tá aí, ó. Aí. Então, acho que do James Webb é isso, cara, tá? Tem muito mais coisa, né? Ele vai ficar, cara, James Webb lança imagem todo dia, né? Então, exoplaneta, ele fez aquele disco, abre ali aquela primeira lá, segundo ícone lá. Isso, vai descendo aí. Essa aí é uma outra revista de astronomia, Sky Telescope. Toda revista agora está lançando a sua... Ah, tá, falta falar disso aqui, mas pode ir descendo. Isso aí eu falo já já. Eclipse já falei. Vamos lá, vamos dar uma revisada aqui. James Webb, né, o início do universo, toda aquela confusão, pode ir descendo. Osiris Rex, pode ir descendo. Ah, tá, o Sol pode ir descendo. Poluição pode ir descendo. Vulcão em Vênus já falei. A Lua já falei. K2-18. Ah, tá. Aqui, ó, uma coisa legal que o James Webb fez foi isso aqui, ó. Falando de exoplanetas, tá? E ainda falando do James Webb, o James Webb estudou 2 planetas do sistema Trappist, tá? O Trappist 1b e o Trappist 1c. E sabe o que ele descobriu? Infelizmente não tem atmosfera, tá? Então isso aí é triste, tá? Ó. Sem atmosfera. O sistema Trappist, que era um sistema imaginado por nós que seria um sistema cheio de vida, né? Não tem atmosfera nesses 2 planetas aí. Desce mais um pouquinho. Não, tá beleza. Então é isso aí. Acho que do James Webb é isso, tá? É descoberta, cara. Se for no meu canal, toda semana tem pelo menos uns 2 vídeos do James Webb. Tem coisa pra caramba, tá? E vai continuar. E vai continuar. Tá bom? Beleza, então. Então, falamos aí das galáxias, né?
daquele momento ali do universo. Eu vou passar aqui agora uma série de... Deixa eu ver aqui. 1, 2... Vamos falar um pouquinho de exoplanetas com o James Webb, então. O telescópio espacial James Webb, quando ele foi lançado, pessoal, ele tinha, vamos lá, basicamente 4 grandes objetivos, tá? Quais são eles? Estudar as primeiras estrelas, as primeiras galáxias do universo. Estudar ao máximo galáxias em várias épocas diferentes do universo para entender como que as galáxias evoluíram dentro daquela área que eu falei para vocês, astrofísica extragaláctica, beleza? Terceiro objetivo do James Webb, entender a formação de planetas e de estrelas. Como que ele faz isso? Através do infravermelho, ele consegue ver dentro de nebulosas. A poeira para o infravermelho, para o James Webb, ela é transparente. Então o James Webb consegue estudar o que está acontecendo dentro das nebulosas, que é onde acontece a formação de estrelas e de planetas. E quarto objetivo, estudar a atmosfera de exoplanetas, ou, melhor dizendo, estudar exoplanetas de uma forma geral. Beleza? James Webb, ele foi criado para isso. Quando eu falo estudar exoplanetas de uma forma geral, uma delas é através da espectroscopia infravermelha de transmissão, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, é o exemplo que a gente conhece melhor, é o K218Bzinho, vou mostrar aqui para vocês já já. Só que o James Webb ele tem um poder óptico sensacional. Nós já vimos isso. E o que ele está conseguindo fazer é aumentar drasticamente a quantidade de exoplanetas observados de forma direta. O que é isso? Então eu vou mandar aqui uma série de links aí para você. Olha lá, o primeiro é esse aí. Pode ir abrindo esse aí. Pode. Aí só desce aqui. Desce, desce. Isso, abre essa. Pode deixar essa imagem aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que só o James Webb é capaz de fazer. Ele tem um equipamento chamado coronógrafo. O coronógrafo vai lá e tampa a luz da estrela. É essa estrela aqui que vocês estão vendo. Essa estrelinha desenhada branquinha aí é o coronógrafo do James Webb tampando a luz da estrela. E essas bolinhas coloridas aí, marcadas de B, C, D e E, são exoplanetas, tá? São exoplanetas. Então, o James Webb hoje, tá? O James Webb hoje, ele consegue fazer esse tipo de imagem aí, ó. É um tipo de imagem que a gente sempre quis fazer. A gente conseguia? Conseguia muito pouca. Mas agora, o James Webb consegue fazer muitas dessas imagens. Então, esse aí é um exemplo, ó. Só ao redor dessa estrela, ele observou. E aí tem uma diferença muito grande. Vou fazer um parênteses aqui sobre exoplanetas para vocês. Existem várias maneiras da gente estudar exoplanetas. Uma delas é pelo trânsito, quando o planeta passa na frente da estrela. Outra maneira é pela velocidade radial, quando o planeta altera o balanço da estrela. E uma outra maneira é esta aqui, imagiamento direto. Imagiamento direto. Então, olha só quantos exemplos eu vou dar para vocês. Isso aqui, ó, o James Webb observou 4 planetas ao redor da estrela. Ele observou, tá? Isso que nós estamos vendo aí é a imagem do exoplaneta, tá? Essa aí é um. Ó, esse aqui é outro, ó. Vamos lá. Na mesma linha, ó. Esse aqui é outro, ó. Abre aí, tá lá. Isso, dá uma descida aí. Desce. Isso, pode deixar a imagem assim. Isso aqui é de novo, a mesma coisa. Aqui é o nome da estrela, tá? Aqui é o coronógrafo com a estrelinha no meio, mostrando onde que ela tá. O coronógrafo tampa a luz da estrela e ó o planetinha aqui do lado, ó. Essa letrinha C aí. Essa letrinha C aí é o planetinha do lado, tá vendo? Essa letrinha C é o planetinha do lado. Show? Então, esse é o 14 Hércules C. É uma das imagens mais interessantes. Esse exoplaneta está a 60 anos-luz de distância
Deixa eu falar do outro ali que eu não falei, né? Aquele outro que são 130 anos-luz de distância, tá? Esse aqui é 60 anos-luz de distância. Então você começa a estudar a órbita e tudo mais. Você vê que o planeta está bem perto da estrela. Mas isso, pessoal, é só o James Webb que consegue fazer. É só o James Webb que consegue fazer esse tipo de observação que vocês estão vendo aí, ó. Tá? Beleza? Olha que coisa linda. Deixa eu pegar aqui, porque eu fiz uma caixinha aqui e deu muita pergunta, né? Muitas e muitas perguntas, tá? Joyce Andrade falou o seguinte: não conheço nada dele, mas tenho a impressão que é muito importante. Por quê? Porque o James Webb está revelando várias coisas, inclusive essa história aí do início do universo, tá? No que o telescópio tem focado seus estudos ultimamente? Estou por fora desde o último ano. O James Webb, quem me perguntou isso aqui foi o Philly. O James Webb, ele não funciona dessa maneira. O James Webb funciona por projetos. São enviados projetos, esses projetos são colocados numa fila e ele vai observando. Aprovados primeiro, né? Colocados numa fila e ele vai observando. O Cadore Dilson, quais são as principais descobertas do James Webb até agora? Estamos falando aqui com vocês. Uma pergunta que todo mundo faz, eu já vi ela aqui no chat várias vezes e vou falar agora, tá? Em que distância aproximadamente ele está da Terra? Então vamos lá. Muita gente me pergunta isso, até nas apresentações, nas palestras que eu dou. Muita gente pensa que o James Webb, ele está vagando pelo universo. Mas ele não está, pessoal, tá? O telescópio espacial James Webb, ele fica aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra, num lugar chamado, vou colocar aí para você, Tainá, você mostra aí pra galera, num lugar chamado Ponto de Lagrange L2, tá? Então nós vamos ver uma animaçãozinha aí da órbita do James Webb, e vocês vão entender de uma vez por todas como que ele fica. Desce aí, vai ter um videozinho aí, ó, que é a órbita dele. É esse vídeo aí, ó. Pode pôr ele aí, ó. Olha aí, ó. Então esse é o ponto onde fica o James Webb. Na verdade, o James Webb, ele orbita o Sol, ó. Tem o ponto ali L2 e ele fica orbitando este ponto L2 e esse ponto L2 orbita o Sol. Então o James Webb, ele orbita o Sol, tá? Circulando o ponto de Lagrange L2. Ponto de Lagrange L2 é um ponto de equilíbrio gravitacional entre a Terra e o Sol. Essa é a órbita do James Webb. Ele não está vagando pelo universo, tá? Ele não está vagando pelo universo. Ele está a 1,5 milhão de quilômetros de distância. É muito perto, tá? É bem perto, tá? Bem perto. Beleza? Como é a propulsão do James Webb? É energia solar? Não. A propulsão do James Webb tem motores, tá? E esses motores usam combustível para ele poder se movimentar ali. Então, o James Webb estuda a galáxia e o início do universo. E o Hubble faz o quê? Ótima pergunta. Muita gente... Vamos lá, pegar aqui um outro negocinho que é muito legal também. Muita gente faz o seguinte. Fala o seguinte. Lançou o James Webb, esquece o Hubble. Não precisamos mais do Hubble. O Hubble é não sei o quê. Então, vamos lá, ó. Vamos ver se vocês vão entender definitivamente isso aqui hoje, hein? Telescópios, pessoal. Normalmente não existe um telescópio melhor que o outro, nenhum pior que o outro, tá? Os telescópios, eles são complementares. Te mandei um link aí, Tainá, pra você abrir aí pra nós. Então, o Hubble, ele observa numa faixa do espectro eletromagnético e o James Webb complementa essa observação. Então, pode descer lá para baixo. Aqui é o formato deles, a ótica. Pode isso aí, não tem... Isso, essa figurinha aí, sobe. Essa figurinha aqui, ó, deixa ela aqui, ó. Então, pessoal, olha lá, ó. O telescópio espacial Hubble, ele observa entre 90
e 2.500 nanômetros. O Hubble observa o ultravioleta, o visível e o começo do infravermelho próximo. Tá vendo ali, ó? O comecinho do infravermelho próximo. O James Webb, ele observa de 600 a 28.500 nanômetros. Então, o James Webb, como eu falei, ele observa parte do vermelho, infravermelho próximo e infravermelho médio. Os dois telescópios, essa figurinha aqui, ela é sensacional porque ela mostra isso. Os dois telescópios, eles são complementares, tá? Vocês estão vendo aí que os dois telescópios, eles são complementares, tá? Ah, o James Webb é melhor que um, o outro é melhor que... Não, eles se complementam. Coisas que o Hubble vê, o James Webb jamais vai ver. Coisas que o James Webb vê, o Hubble jamais vai ver. É assim que funcionam os telescópios, tá bom? O que significa ano-luz? Ano-luz é uma medida de distância. É o quanto que a luz percorre em um ano, tá? Beleza? Rodrigo Alves mandou cincão. Serjão, se no universo há infinitas estrelas, não há infinitas estrelas, tá? Já te falo isso. Por que não deveríamos ver alguma estrela explodindo com mais frequência? Ah, meu amigo, porque é muito difícil, né, cara? Você tem que estar, imagina, cara, que você tem que estar olhando para o universo naquele momento em que a estrela explode. É muito complicado isso, tá? Muito complicado mesmo, tá bom? O James Webb e o Vera Rubin vão atuar em conjunto? Sim. Aí o Vera Rubin, ele é uma outra coisa. O James Webb, o campo de visão dele é pequenininho, galera, tá? O Vera Rubin tem um campo gigantesco de visão, tem a maior câmera do mundo, como eu falei lá no programa para vocês. Tá bom? Então eles vão atuar em conjunto. Sempre é assim. Sempre é assim. Telescópios sempre são complementares, tá? Sérgio, o pessoal está quase derrubando o site da BYD. Lento, muitos acessos. Aí, galera, vai lá. Acessem lá, marquem seu test drive, tá? É o seguinte. Não esqueçam, né, de mandar live pix também. Vamos falar do telescópio espacial James Webb. Eu vou contar aqui um segredo para vocês. Vocês viram o comercial? Eu estava com a camiseta da primeira imagem do James Webb. E hoje estou fazendo o programa de 3 anos do James Webb. 3 anos daquela primeira imagem que vocês me viram ali com a camiseta. Pior que nem foi combinado, viu? Pior que nem foi combinado. Isso aí foi muito interessante o que aconteceu mesmo, tá bom? É o seguinte, então. O James Webb não está fazendo aniversário no dia de hoje, exatamente. Ele vai fazer aniversário no dia 12 de julho. Porém, tá? Eu estarei aí entrando de férias agora de meio de ano. Vou levar minha galera aí pra passear. Porque eu viajei pra caramba, eles estão pistola comigo, com razão, entendeu? E agora eu vou levar, coincidência total, cara. E aí vou levar eles pra passear. Então, dia 12 de julho, que seria o aniversário real do James Webb, não estarei aqui. Então, vou aproveitar para fazer o programa hoje, tá? Maria Eduarda, você mandou 300 perguntas lá no Insta do Space Today. Eu deixei a caixinha aberta lá. Vou responder aquelas perguntas lá também, tá bom? Mas vamos lá então, vamos falar então do James Webb aí, 3 anos. O ano passado eu fiz esse programa aqui, o de 2 anos, foi com o Filipão, que o Felipe Raime estava comigo lá, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que é muito bom a gente começar falando, né? Aliás, antes de tudo, a NASA, pessoal, a NASA lançou um negócio sensacional, tá? Ela lançou... O Pix está fora do ar na caixa. Ah, mas aí eu não tenho culpa, né? Aí eu não tenho culpa. É o seguinte, a NASA lançou um documentário, assistam, tá? Chama-se Cosmic Dawn, do James Webb, tá? Contando a história do James Webb e por que tem este nome Cosmic Dawn. Dawn, essa palavrinha aí, D-A-W-N em inglês, ela quer dizer amanhecer, tá? E o que é o Cosmic Dawn? É o amanhecer cósmico. Por que tem este nome relacionado ao James Webb? Porque o James Webb foi um telescópio que foi planejado, projetado, construído, lançado para investigar o que a gente chama de amanhecer cósmico. O amanhecer cósmico é um período na história do universo onde as primeiras estrelas e as primeiras galáxias se formaram. Ele recebe esse nome.
os astrônomos resolveram dividir a história do universo em amanhecer cósmico, depois tem o Cosmic Noon, que é o meio-dia cósmico, e temos o universo próximo, que a gente chama, que é onde nós estamos agora, tá bom? Então, o James Webb foi feito para analisar, estudar o Cosmic Dawn, o amanhecer cósmico. Então, a primeira dica de todas, vá no site da NASA. Para quem não segue o NASA Plus é uma plataforma que a NASA tem, e lá você procura o Cosmic Dawn e assista depois, tem acho que 1h40 de programa, mas assista depois, tá? Assista aqui primeiro, depois você assiste lá o Cosmic Dawn, que é um documentário muito legal. Então, o James Webb ele foi lançado para isso, pessoal, para investigar o início lá, onde as primeiras estrelas, primeiras galáxias se formaram. Então, vamos lá. Primeira coisa, é meio óbvio, né, que se eu mandei um novo equipamento que custou nada mais, nada menos que 10 bilhões de dólares para investigar uma região do universo onde eu não conhecia quase nada, é meio óbvio que ele vai começar a revelar muitas coisas ali, porque se ele não fizesse isso, a gente não tinha nem construído o James Webb. Ah, porque o James Webb está mostrando coisas novas, coisas surpreendentes. Está. E ainda bem que ele está fazendo isso, porque se ele não mostrasse essas coisas, a gente nem teria lançado o James Webb, nem teria gasto 10 bilhões de dólares para isso, tá bom? Então, ele tem que ver coisas que outros telescópios não viam. E aí, o que acontece? Quando ele começou a revelar uma região lá no início do universo, cheio de coisas que a gente não sabia o que era, nós temos que dar um tempo para que os astrônomos possam entender o que eles estão observando e formular as suas hipóteses para aquilo que está acontecendo ali, certo? São 3 anos só que o James Webb está nessa investigação. Nós só temos 3 anos de dados. E o James Webb ele não fica observando só isso. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui uma série de exoplanetas que ele já descobriu, que ele já observou e tudo mais. Então, o desejo, se eu trabalhasse nesta área aí de evolução do universo, seria ficar observando só aquele período do universo. Mas não é assim, porque o James Webb tem uma lista de coisas que ele tem que fazer, ele não pode ficar focado só numa coisa, tá? Então, são apenas 3 anos, e nesses 3 anos ele já revelou coisas muito, muito interessantes. Talvez a primeira coisa que chamou mais a atenção, tá? Mais a atenção de todos é o fato dele ter revelado galáxias que aparentam, né? Aparentam estar bem desenvolvidas, se é que a gente pode dizer assim, ali no que a gente chama, então, de amanhecer cósmico. Isso mostrou pra gente, né? Então, por exemplo, ele mostrou uma galáxia espiral muito parecida com a Via Láctea. Aí o pessoal, olha lá, tá vendo a Via Láctea lá? A Via Láctea já existia daquele jeito. Mais ou menos, não é assim também, tá? Mas ele conseguiu revelar galáxias aí, e surpreendentemente brilhantes, que se desenvolveram 300 milhões de anos após o Big Bang. Isso a gente chama de amanhecer cósmico. O amanhecer cósmico, tá? Ele vai até mais ou menos 1 bilhão de anos após o Big Bang, tá? Então, isso é uma das primeiras coisas. E isso está mostrando para os astrônomos, basicamente, o quê? Que o universo, ele evoluiu mais rápido do que a gente pensava anteriormente. Ou seja, aconteceram fenômenos ali, como, daqui a pouco nós vamos ver, né? A explosão a geração de estrelas não é uma coisa contínua como os astrônomos imaginavam, mas a geração de novas estrelas deve acontecer em surtos dentro da galáxia. E esses surtos faz com que as coisas aparentemente passem mais rápido. Beleza? Então, basicamente, isso é uma das primeiras coisas que o James Webb fez. E aí a gente não pode deixar de falar, né, nessa história toda, dos nossos queridos Little Red Dots, os pequenos pontos vermelhos. O que são esses pequenos pontos vermelhos? Quando James Webb estava olhando lá no início do universo, menos de 1 bilhão de anos após o Big Bang, o James Webb viu pontinhos, né, que são galáxias vermelhos. E aí começou toda uma discussão. Primeiro começou falando que eram as galáxias impossíveis, lembra? Eu fiz até vídeo, as galáxias impossíveis, as galáxias que não podiam estar ali. Depois começaram a aparecer algumas explicações para o que estava acontecendo, o que na verdade o James Webb estava vendo.
veio a ideia delas serem galáxias ali com buracos negros supermassivos no centro. E aí o pessoal, mas como que tem um buraco negro supermassivo numa época tão assim primordial do universo? Boa, mais uma coisa para os astrônomos estudar, entendeu? Os astrônomos vão ter que estudar isso, porque são essas questões que são levantadas. Então, os Little Red Dots, a principal característica deles é a seguinte: quando eu olho para o universo muito distante, o primeiro 1,5 bilhão de anos do universo, aparecem bastante desses Little Red Dots. E depois eles somem. Eles desaparecem. Não tem mais. Tá? Então, é isso que tá assim, né, vamos dizer assim, surpreendendo os astrônomos. Então, eles só observam essa grande quantidade de Little Red Dots, mas depois, em redshifts mais baixos, ou seja, em distâncias mais próximas de nós atualmente, esses Little Red Dots, eles praticamente somem. O que está acontecendo, então, com isso? O que está acontecendo, então? Uma possível explicação, né, é no crescimento rápido de buracos negros. Então, os buracos negros eles podem crescer e tudo mais rapidamente e tal. Quando apareceu isso, muita gente começou a falar a seguinte frase. Olha aí o James Webb. Está provando que a cosmologia atual está quebrada. O James Webb acabou com o Big Bang. Big Bang não existe mais porque o James Webb foi lá e destruiu o Big Bang. Então começaram a falar tudo isso, né? Mas não é isso, tá? Não é isso basicamente. A explicação, né? Como eu falei lá no começo, falaram que a cosmologia estava quebrada. Se toda a luz vinda desses objetos fosse de estrelas, isso implicava que algumas galáxias tinham crescido tanto e tão rápido que as teorias não conseguiam explicar. Porém, o que acontece? Boa parte da luz desses Little Red Dots pode vir do quê? De buracos negros supermassivos ou do disco de acreção, né? Ou de buracos negros que estão crescendo no centro dessas galáxias e não de estrelas. E aí, se eu tenho menos estrelas, significa que eu tenho galáxias menores e mais leves, o que está dentro das teorias que a gente conhece, tá? O que está dentro das teorias que a gente conhece. Esses Little Red Dots, né, os pesquisadores hoje, eles falam que é um tipo novo de galáxia. Porque aí acontece o seguinte, bem, se é um buraco negro, então eu tenho que ver o raio-x. Vamos lá ver o raio-x? E eles não são brilhantes nos raios-x. Então, não poderia ser buraco negro, tá? Porque o buraco negro, ele teria que ter um brilho ali no raio-x e os Little Red Dots não têm esse brilho. Então, temos que procurar outra explicação. E assim é a vida do astrônomo, tá? E assim é a vida do astrônomo. Eles estão procurando, né? Eles estão indo atrás, né? Observando e criando aí e alterando, atualizando os seus modelos. Mas vamos lá. Tem um negócio muito legal, tá? Você pode estudar esses Little Red Dots, você vai ter aí várias situações para serem consideradas, mas tem 4 pontos importantes, tá? 4 pontos importantes da descoberta deles. O primeiro é o desempenho óptico do James Webb, que é fascinante. Ele conseguiu ver essas coisas lá no começo do universo. Segundo, existe uma subestimativa de galáxias formadas das maiores superdensidades de sementes no universo. O que quer dizer isso? Existem modelos hoje que tentam cuidar da evolução do universo, e esses modelos, eles subestimaram a quantidade, né, dessas galáxias formadas naquela região. Outra coisa, como eu falei, a formação de estrelas, a gente pensava que era uma formação de estrela contínua, mas não é. Ela é uma formação de estrela explosiva, tá? Explosiva. E outra coisa, que parte desse brilho aí pode vir de buracos negros. Você junta todos esses fatores
e aí então você vê que tudo faz sentido e que não tem quebra em nada da cosmologia. E o mais legal de tudo isso é que com isso a gente consegue contar a historinha do universo primordial. Isso é que é legal. A gente está conseguindo, com o James Webb, montar este quebra-cabeça. Então prestem atenção, olha só. Vou ler aqui para vocês a historinha do início do universo. Quando as estrelas se formam, elas não têm poeira ao seu redor. Elas só têm átomos, que principalmente são átomos de hidrogênio e hélio. As primeiras gerações de estrelas se formam, vivem e morrem, e produzem os primeiros sinais de poeira cósmica, a produção da poeira estelar. No entanto, somente quando as estrelas equivalentes a mais de 100 milhões de massas solares são produzidas, é que a quantidade de poeira estelar produzida se torna capaz de começar a se acumular e a formar grãos de poeira no meio interestelar, o que significa que as galáxias com apenas pequenas quantidades de massa estelar serão relativamente livres de poeira e são representadas por essas galáxias. Eles dão um nome para essa galáxia, tá? Esse tipo de galáxia são as galáxias conhecidas como geldas, galáxias com atenuação de poeira extremamente baixa, espectroscopicamente derivada. Show? As galáxias vistas, né, predominantemente nos primeiros 550 milhões de anos da história cósmica, mas que também estão presentes, com uma fração muito menor, nos próximos 1 bilhão de anos. Uma vez que este limiar de massa é ultrapassado, a galáxia está suficientemente enriquecida com elementos pesados que são suficientes para que a própria galáxia se torne rica em poeira, com bastante poeira no meio interestelar. Essas galáxias podem ter seu brilho facilmente aumentado pela atividade de um buraco negro supermassivo central e começam a se parecer mais com galáxias modernas, os tipos de galáxias que a gente conhecia na era pré-James Webb. Parece que as primeiras galáxias que estamos observando, novamente, dos primeiros 550 milhões de anos da história cósmica, são principalmente essas galáxias com pouca poeira, quase livre de poeira, enquanto as vistas em tempos posteriores são, em sua maioria, as galáxias mais evoluídas, mais ricas em poeira, com maiores populações de elementos pesados e maiores massas estelares em geral. Isso, pela primeira vez, sugere um panorama completo, de ponta a ponta, de como que as galáxias se formaram, cresceram e evoluíram no universo. Então, não tem essa do James Webb está quebrando a cosmologia e quebrando o Big Bang. Muito pelo contrário, ele está finalmente revelando a história de como essas galáxias nasceram, evoluíram, cresceram e como que o universo está. Então, assim, é realmente sensacional, tá? Não tenho o que falar do telescópio espacial James Webb. Show?